O tópico dessa videoaula é o cálculo da duração da execução de um determinado serviço a partir da minha ficha de composição de insumos. Então, vamos supor, eu tenho um estudo de caso aqui, em que o meu serviço seja de alvenaria de bloco cerâmico, unidade medida em metro quadrado. E vamos supor, a título de exemplo, que eu preciso executar um serviço de 350 metros quadrados de alvenaria. Então, vamos seguir um roteiro para calcular a duração desse serviço. O item 1 seria identificar na minha ficha de composição quais insumos são responsáveis pela produção do meu serviço. Então, uma ficha de composição de insumos, eu tenho uma coluna dos insumos que são utilizados, uma coluna de unidade, como é medido cada insumo desse, e um índice que relaciona o item ou o insumo com o serviço que será executado. Então, para cada metro quadrado de alvenaria, eu preciso de 0,025 metros cúbicos de areia. Então, essa é a interpretação. Os insumos responsáveis pela produção são de dois tipos, ou mão de obra ou equipamento. No caso desse serviço de alvenaria, nós temos aqui apenas dois insumos que se enquadram nessa categoria. Categoria de mão de obra, que são o pedreiro e o servente. Então, é um serviço essencialmente manual, só tem mão de obra. Então, item 1, identificar os insumos responsáveis pela produção. No item 2, agora eu vou calcular a quantidade, a necessidade desses recursos. Então, esses recursos são medidos em hora, pedreiro e servente, então, basicamente, eu preciso calcular a necessidade em horas desses dois recursos. Então, no caso do pedreiro, é o nosso primeiro recurso, utilizando a ficha de composição, eu sei que eu preciso de 0,9 horas de pedreiro para cada metro quadrado de alvenaria. Como são 350 metros quadrados de alvenaria, chamando o companheiro de todas as horas de um engenheiro, a sua calculadora. Em gerenciamento de obras civis, normalmente, com 4 operações, eu resolvo tudo que é problema. Eu preciso de 315 horas de pedreiro para executar esse serviço. Mesmo raciocínio eu vou usar agora para calcular os serventes. Nesse caso, são 1,05 vezes 350. Então, novamente, calculadora. R$ 367,5 horas de servente é a minha necessidade. Então, são esses insumos que eu preciso para executar o serviço de alvenaria. O item 3, a partir do momento que eu já vi a necessidade, para calcular uma duração, eu sempre preciso comparar com a disponibilidade. Então, qual a disponibilidade que eu tenho? Vamos supor que, para esse exemplo, eu tenha disponível uma equipe de 4 pedreiros e 5 serventes. Então, tenho 4 pedreiros e 5 serventes para executar uma determinada obra. Então, a comparação da minha necessidade com a minha disponibilidade é justamente o que vai definir a duração do meu serviço. Então, item 4 é o cálculo da duração. Então, se eu tivesse um único pedreiro, eu precisaria de 315 horas para executar o serviço. Só que eu não tenho um único pedreiro, eu tenho 4. Então, em vez dessas 315 horas, eu vou precisar de 315 dividido por 4. Calculadora, 315
dividido por 4, 78,75 horas para executar o serviço. 78,75 horas. Se dependesse do pedreiro, mas no servente nós também temos que verificar quanto tempo os serventes precisariam para executar os 350 metros quadrados. Então eu sei que eu preciso de 367,5 horas de servente, só que eu disponho de 5 serventes. Então eu vou precisar, na realidade, de 73,5 horas de servente. R$ 73,5 horas de servente vai ser, se dependendo do servente. Então, o que está definindo a duração do meu serviço é justamente aquele que vai durar mais. Então, não adianta os meus serventes conseguirem fazer em 73,5 horas, se os meus pedreiros só conseguem fazer em 78,75. Então, a duração do serviço de alvenaria será, a princípio, 78,75, em função dos pedreiros. Uma última consideração, então vamos abrir uma nova página, guardem esse valor, 78,75. Então vamos transcrever para cá. Então, 78,75 horas é quanto eu precisaria para executar esse determinado serviço. Só que no mundo real, sempre que estamos trabalhando com produção, nós temos que considerar a efetividade. Então, a efetividade, na verdade, é a produção efetiva. Aqueles valores de produção que nós temos na ficha de composição são valores ideais, valores máximos. Na vida real, esse pedreiro vai parar 5 minutos para tomar um cafezinho, vai ver uma menina bonita que está passando do outro lado do muro, e não vai conseguir trabalhar todas as horas que ele precisa. Então, existe um rendimento associado ao trabalho de qualquer equipe, seja de mão de obra, seja de equipamento. Então, esse valor de produção efetiva varia de 0,5 a 0,9, sempre vai depender muito da construtora, das condições, etc. Então, vamos supor, para esse exemplo, que eu tenho uma produção, uma efetividade de 75%. Então, minha equipe consegue fazer 75% do que está previsto numa ficha de composição. Então, o último item para definir a duração do meu serviço, eu tinha 78,75, então agora eu vou dividir pelo 0,75 da efetividade, para poder raciocinar com uma produção mais real. Usando a calculadora, eu chego a um número mágico de 105 horas. Então, botou 1 aqui, 105 horas. Então, essa vai ser a duração estimada do meu serviço.